paz do Senhor Jesus, amigos e amigas, Deus continue abençoando o nosso dia no nome de Jesus. Graças a Deus estamos aí nos dias dos salmos, né? Passando os salmos para os ouvintes do Café da Manhã. Hoje salmo de número 14. Do 1º ao 14, salmos de Davi. Canções do servo de Deus, Davi, que já mostrou ali momentos de alegria, momentos de tristeza, de lamentação em suas canções, em seus salmos. Olha a jesuicidência nesse salmo de número 14. Ontem eu passei um jantar espiritual alertando os servos de Deus sobre algumas coisas que estão acontecendo por causa dessa política que teve aí, né? Graças a Deus já passou, eu creio. E muitos cristãos, né? Pode dizer que se cristão, né? Colocaram a cara a tapa defendendo o seu político, e aí houve uma guerra entre a própria igreja. Uns apoiaram um candidato, outro apoiou outro. Conclusão, houve uma grande divisão e os ímpios se levantaram agora para estar falando mal da igreja, falando mal de Deus, falando mal do Senhor Jesus e até negando que Deus de fato exista. Deus não é como o ser humano que quer provar que ele existe. Não, Deus não é assim não. Deus não é amostrado não. Deus é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos. Então, é bem particular entre essas pessoas e Deus. Mas olha a jesuicidência. O Salmo 14... Davi, ele passou por isso. Eu sempre digo que a Bíblia ela é mais atual do que nunca. Davi passou por isso e escreveu essa canção falando a respeito disso. Presta atenção, irmãos. O Salmo 14 vai mostrar, principalmente, né, a depravação total do homem caído. Vamos para o Salmo. Você vai ver que parece que nós estamos vivendo o tempo de Davi. Diz assim o verso 1. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Irmãos, se antigamente, no tempo de Davi, que a população mundial ou local não era como é hoje, e já estava assim, imagine hoje, irmãos. Tem coisa aí que só Deus está enxergando. Então deixa Deus tratar dos seus, né? Ou deixa Deus tratar das suas criaturas. Não se meta neste negócio. Tá falando mal do céu, tá falando mal de Deus, diz que Deus não existe. Irmão, não se meta nisso. Isso é particular entre a pessoa e Deus. Maldita coisa ou terrível coisa é cair nas mãos de Deus ou ir contra esse Deus que é todo poderoso. Essas pessoas estão tão cegas que a Bíblia relata que o diabo, irmãos, só de ouvir o nome de Deus ele já treme todo. Imagina essas pessoas coitadas, né? Então são dignas de pena e dignas de misericórdia. O verso 2 diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Tudo bem que isso aqui é uma visão local de Davi, né? Davi, ele observou em sua volta e viu que estava todo mundo corrompido, que ninguém fazia o bem. Como hoje, a nossa visão local é a mesma. Nós olhamos para os políticos, só a misericórdia. Olhamos para aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, só a misericórdia. Dentro das congregações, só a misericórdia. No meio da família, meu Deus do céu. Na rua, meu Deus do céu. Você sai para uma rua com a sua família, ou um local para se divertir com a sua família, você vê coisas terríveis. Então, a nossa visão humana, como aqui a visão de Davi, é que não há nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem. Mas espera aí, a visão de Deus é diferente. Certamente existem pessoas que fazem o bem sim. Existem os homens de boa vontade, isso aí eu creio. Por isso que Deus ainda,
não deu checkmate e não acabou com tudo. Isso aí é visível, né? Quando o próprio Deus desce na teofania para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele batendo papo com Abraão, ele disse: Abraão, se tiver um justo naquela cidade, eu não destruo a cidade toda. Se ele destruiu a cidade toda, mas poupou Ló e alguns familiares de Ló, é porque ele achou justiça ou graça em Ló. Aqueles que estavam corrompidos, ele destruiu tudo. Se ele ainda não destruiu a terra, porque ainda existe justos na opinião de Deus. Então nós não podemos generalizar, porque existem sim os verdadeiros servos de Deus ainda. Verso 4 diz assim: não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão, e não invocam ao Senhor. Ali se acharão em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Tá vendo? Tem justo na terra. Davi aqui em cima ele diz uma coisa: não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Mas aqui embaixo ele já declara, né? Que Deus está na geração dos justos. Então existe sim os justos na terra. Por isso que essa terra ainda não foi destruída. Verso 6: vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Oh, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó, se alegrará Israel. Então há uma esperança, né? Há uma esperança. Um dia, o nosso Deus, ele irá dar o checkmate e certamente nós aqui, igreja, os verdadeiros, os justos, aqueles que estão se desviando do mal, reinaremos juntamente com ele. E aí eu até estava vendo uma pergunta que fizeram para um servo de Deus, se havia algum texto bíblico, alguma parte da Bíblia que ele gostasse mais, que chamasse a atenção dele. Ele foi e falou: eu amo Apocalipse capítulo 20, quando diz que eu vi um novo céu, uma nova terra. Ele estava citando, né, os textos assim, falou: eu gosto da parte que diz assim: e ali não haverá mais choro, ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais morte, ali o nosso Deus vai estar conosco e seremos felizes para todo sempre. Então há uma esperança, irmãos, fiquem tranquilos, aguarde o tempo de Deus, que Deus certamente não destruirá o ímpio com o justo, porque ele é justo e faz tudo com justiça. Tá bom? Deus te abençoe no nome de Jesus. Esse é o nosso café da manhã de hoje, Salmo de número 14. Se Deus permitir, amanhã voltaremos com o Salmo de número 15. Deus te abençoe no nome de Jesus.